bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim e eu me tornarei para vós outros. Afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando e ainda ousam questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estáis debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Promete Yahvé dos Exércitos. Aqui no versículo 16 diz assim: Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção, e diante de Deus foram escritos num Zéfer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Aqui, é algo bem esclarecedor para nós. Aqui Deus ele fala, ele dá oportunidade para que o povo se volte para ele, para que as pessoas se convertam, para que eles, ali já fala ali desde a época dos vossos antepassados. Lembra que eu falei para vocês que o povo foi levado cativo para a Babilônia pelo pecado, a maior parte deles, dos seus antepassados. Eles não se arrependeram, eles não se voltaram para Deus, mas Daniel, ele entendeu isso. Então Daniel, ele se voltou a buscar a Deus lá no cativeiro, ele orou, ele pediu perdão pelo pecado dos seus antepassados. E aqui Deus disse: desde a época de vossos antepassados, vós desviastes das minhas leis e não obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros. Então, nós precisamos nos voltar para Deus. Aqui o Senhor, ele cobra o povo dos dízimos, das ofertas. Por quê? Naquela época, não tinha o dinheiro. As pessoas levavam a primícia das suas colheitas, eles levavam no templo. Por quê? Aquilo mantinha os sacerdotes. Porque aqueles sacerdotes, eles ficavam 24 horas cuidando do templo, acendendo incenso, cuidando, colocando ali diante do Senhor as ofertas do povo. Então eles se revezavam. E ali, esses sacerdotes, eles comiam daquilo que era levado, Como? Hoje, quando as pessoas levam o seu dízimo, a sua oferta até a igreja, o que acontece?
Deus, ele instituiu isso por quê, gente? Infelizmente, a gente sabe que tem escândalos, que tem pessoas que cometem erros, né? Mas para manter a obra, para manter as igrejas abertas. Porque Deus, ele já sabia desde lá daquela época, ele não ia poder contar com o prefeito, com o governador, com o presidente, para ter as igrejas abertas, né? Não teria como. Então, quem mantém as portas da igreja aberta é o povo de Deus, aquele que é fiel, aquele que tem temor de Deus. Aquela pessoa, ela vai lá, né? Ela devolve a Deus o que é dele, porque são 100%, 90% fica nas nossas mãos abençoado. Então nós precisamos, né, compreender aqui o que Deus ele estava falando. O povo, ele já não levava mais as ofertas, ele já não levavam mais os sacrifícios até o templo. Eles estavam completamente desviados, longe do Senhor, roubando a Deus o tempo, a atenção, o louvor, a adoração. Não era só o dízimo e a oferta como hoje as pessoas fazem. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter um relacionamento com o Pai, nós precisamos tirar um tempo com o Senhor, dar o nosso verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. E não adianta as pessoas levarem as coisas, né? Entregar o dízimo, entregar uma oferta só por levar. Não, a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Davi disse para Salomão: serve o Senhor teu Deus com um coração voluntário. E a palavra diz que cada um deve ofertar de acordo com a sua prosperidade. Então quem tem mais, contribua com mais, quem tem médio, com médio, quem tem pouco, com pouco. Então nós precisamos, né, compreender isso, aonde muitas vezes essa palavra é distorcida e a gente ouve, né, tantas coisas. Eu não vou devolver dízimo para pastor ladrão, pastor isso. E não é. Porque Abraão levou o dízimo e entregou nas mãos de Melquisedeque. Então, desde lá do início, já era devolvido o dízimo. E Jesus, quando ele mandou que Pedro pegasse aquela moeda da boca do peixe para pagar os impostos, ele disse: pega lá, vai pagar o meu e o seu. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então Deus, ele se alegra quando nós, né, ofertamos de coração, porque é semente. O dízimo é um mandamento, né? É um casamento. Você está ali, né? O dízimo e a oferta é um casamento. É um mandamento e o outro é para você prosperar. Então, nada deve ser feito por obrigação. Deus não se agrada disso. Então aqui, né, quando o Espírito Santo me deu essa palavra aqui, foi para que a gente tivesse esse entendimento, porque muitas pessoas, elas estão debaixo de grande maldição. Por quê? Porque estão em desobediência. E aqui aconteceu que aqueles que ainda temiam a Deus conversaram uns com os outros e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro, tem o livro da vida. E todos os nomes dos que amam reverentemente a Deus como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, aqui eu com letra maiúscula significa o Senhor, declaro o Senhor dos exércitos, eles serão meu tesouro particular. Ou seja, gente, quando Deus agir, hoje nós vemos muitas coisas. Nós vemos Deus se manifestando através do tempo. Nós vemos tantas coisas acontecendo ao nosso redor, né? E Deus, gente, ele sempre manda a palavra através dos seus profetas.
Ele sempre alertou e ele sempre vai alertar e vai avisar o que vai acontecer através dos profetas. Credes nos meus profetas e prosperareis. Então, tudo isso que está acontecendo, Deus ele nos guarda. Quando Deus está agindo, a justiça do Senhor, porque Deus, gente, Deus ele também se cansa de hipocrisia, de idolatria, de tanta luxúria, de tanta coisa que é abominação ao Senhor, que a natureza ela está clamando. E a gente vê todas as coisas que estão acontecendo e irão acontecer novamente. Então Deus ele está alertando as pessoas através já dessas chuvas que vai acontecer novamente, para as pessoas se precaverem, para as pessoas se voltarem para Ele, para que o povo se arrependa. E muitas pessoas ainda não estão entendendo o recado. Então nós precisamos orar, porque Deus vai nos guardar. Ele diz aqui: portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Isso aqui, gente, é fato. A gente sempre vê a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. A gente vê o Senhor guardando, a gente vê o Senhor conduzindo, o Senhor livrando, assim como aconteceu com o povo lá no Egito. Quando Deus mandou as 10 pragas, as pragas não atingiram o povo. Quando o povo ficou na escuridão, os hebreus tinham sol, claridade. E quando Deus, feriu lá, o anjo da morte veio para ferir todos os primogênitos dos hebreus não foram feridos, porque o Senhor mandou que eles ungissem todos os umbrais das portas e das janelas, que quando o anjo da morte viesse, ele não tocaria em nenhum deles. Então o Senhor nos guarda. A palavra diz que Ele cuida de nós, Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido do Senhor. Então, quando nós somos aqueles filhos obedientes ao Senhor, o Senhor tem compaixão da nossa vida. O Senhor tem compaixão de nós, Ele se compadece de nós, porque mesmo a gente errando, a gente tropeçando, a gente busca se consertar, mudar. A gente reconhece as nossas falhas, a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero mais isso na minha vida, isso não provém de Ti. Pai, me limpa, me purifica, me santifica. Então, comece a se analisar. Eu estou roubando tempo precioso que eu podia estar com o Senhor, eu estou nas redes sociais. Às vezes é um tempo precioso que nós roubamos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, nas redes sociais. Às vezes nós nos detemos em tantas outras coisas. Quando a gente vê, a gente está que nem Marta, se detendo em tantas outras coisas, em tantos afazeres, e vamos deixando Deus de lado. Aí a Marta disse: Senhor, não te importa que eu faça tudo sozinha? Ele disse: Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Então, o trabalho aqui da nossa casa não vai fugir. A louça, se você não lavar, ela não vai se lavar sozinha, só se você colocar na máquina de lavar. A roupa, se você não colocar lá para lavar, ela não vai se lavar, ela não vai fugir dali. Então, tire um tempo de qualidade com o Senhor, tempo de qualidade com os teus filhos. Tem pessoas que se preocupam mais, às vezes, em cuidar. Claro, a gente tem que cuidar, tem que limpar, tem que zelar, mas às vezes é algo excessivo, aonde elas não tiram tempo, elas não desfrutam, elas não descansam. Tem pessoas que limpam o dia inteiro, passam o dia inteiro limpando, funcionando, e não é assim. Descanse, desacelere, respire, pare um pouco. Diga: não, agora eu vou tirar esse tempo, Senhor, é nós dois. Agora eu vou meditar aqui,
o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me dar uma resposta, o Senhor vai me dar uma direção. Fale com o Senhor. Como nós conversamos aqui, assim você tem que conversar com o Pai e dizer: Pai, me ajuda, me socorre. Me ajuda, Senhor, a ser esta pessoa aqui que vai estar escrita aqui nesse livro. Me ajuda a ser esse aqui, Pai, que vai ser o teu tesouro particular. Me ajuda a ser esse aqui que vai fazer a diferença. Porque nós fazemos a diferença assim, porque quando parece que tudo está desabando, as pessoas veem a diferença do Deus que nós servimos, da paz que nós temos, da nossa serenidade em resolver as coisas, parar, estar centrado, orar e dizer: Senhor, vamos lá, a luta é grande, mas eu sei que o Senhor já me deu a vitória, me dá uma palavra. Que o Espírito Santo me traga à memória aquela palavra que eu preciso. Eu sei que o Senhor a palavra diz que Ele adestra as nossas mãos para a luta, peleja, combate. É Ele que adestra as nossas mãos com a arma certa. A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, Ele te dá a arma certa, a ferramenta certa para você lutar. O Davi, ele usou uma funda, ele deu na cabeça do Golias, o Golias caiu tonto, ele correu e cortou a cabeça do Golias com a própria espada dele. Então o Senhor, Ele vai te dar as armas, as ferramentas, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar instrução. Então que você faça uma reflexão dessa palavra. Senhor, o que eu estou te roubando? Tempo de qualidade, oração. Lembra do nosso estudo ali da armadura? Orai sem cessar por todos. Nós precisamos nos blindar com oração, blindar a nossa casa, blindar os nossos filhos, blindar os nossos cônjuges. Nós precisamos estar posicionados em oração, para que o Senhor cuide de nós, porque a palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então tem pessoas que confiam na força do seu braço e elas estão sucumbindo. Maldito é o homem que confia no homem, na força do seu braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força, a sua fortaleza. Aquele que renova a sua força no Senhor, a palavra diz o quê? Aqueles que renovam as suas forças no Senhor, eles serão como a águia, que voa, mas o Senhor renova as forças. É só nele. É só através dele, com ele, que nós somos renovados, transformados. Então ore e diga: Senhor, cuida de mim, como a menina dos teus olhos. Eu quero ser esse tesouro escondido. Eu quero que o meu nome esteja nesse livro. Eu quero ser fiel em tudo que o Senhor me encontre. A palavra diz que Ele é imutável, Ele é fiel, Ele não muda. Mas o ser humano, ele deixa Deus de lado por qualquer coisa. Ele troca Deus por algum desejo, por uma tentação. Ele troca o Senhor. Então, que você faça uma reflexão da tua vida, uma análise. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas estejam escritas neste livro, que nós possamos ter o nosso nome lá, Pai, que nós possamos ser o teu tesouro escondido, que o Senhor possa nos guardar sempre que o Senhor for agir, Pai. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide do nosso povo, da nossa nação brasileira, que o Senhor cuide do nosso estado, que o Senhor cuide, Pai, dos municípios onde cada um reside, de todos os estados, que o Senhor esteja com a tua mão de poder, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde os seus, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos direcione, que a tua misericórdia, Pai, nos alcance todos os dias, Pai, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Se não fosse a tua graça, o teu amor, o teu perdão, a tua compaixão e a tua misericórdia, o que seria de nós, Pai?
Nós só temos a te agradecer, Senhor, pelo teu amor tão grande, o teu amor incondicional, por o Senhor cuidar de nós, porque nós queremos ser esses filhos obedientes, como diz a tua palavra. Queremos ser guardados, acolhidos pelo Pai. Pai, esta é a minha oração. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.